por que o Senhor não me ajuda? Por que eu estou sofrendo mais do que os outros? Ok? E aí, nesse sentido, então, o salmista vai olhar para essas pessoas e vai se comparar a elas, ok? Então, aí, tirando as suas informações desse tipo de pensamento, ele vai alicerçar a sua inveja, que é a fonte da sua autocomiseração. Primeiro, ok? Nós precisamos entender um segundo ponto importante, que essa é uma grande questão aqui, certo? A Sandra perguntando aqui. Deixa eu ver, só um instante, gente. A inveja é um pecado que provém do coração ou é induzido por Satanás? As duas coisas, tá bom? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o bem e o mal, a vida e a morte. O que contamina o homem de Jesus não é o que entra, mas o que sai. No sentido bíblico reformado, nós entendemos que o grande ponto dos nossos pecados, dos nossos desejos, embora sejam bons ou também ruins, estão relacionados ao coração, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo claro e aí vai ficar claro para Sandra, ok? Deixa eu só abrir aqui a palavra de Deus em Mateus e eu vou ler um texto para vocês que vai ficar claro isso. Isso é importantíssimo, viu? Porque essa é uma figura que os judeus, por exemplo, não acreditavam, tá bom? Eles não criam. E aí Jesus vai lhes dar uma questão interessante aqui para eles pensarem. Deixa eu só pegar o texto aqui para a gente conversar. Olha só, quando o Senhor Jesus diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Aí o texto continua, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por que Jesus vai dizer isto? Porque na visão do judeu do Antigo Testamento e do judeu no tempo de Jesus, no Novo Testamento, pecado era só praticar. Pensar não, imaginar não, desejar não. Então, o judeu fazia o quê? Eu pensei naquela mulher, mas eu não me deitei com ela, eu não pequei. E o que Jesus vai dizer é precioso, queridos. Jesus vai dizer que a lei de Deus, os seus mandamentos, regem a parte interna e externa. Ou seja, rege o coração e as práticas. Eu posso não me deitar com a mulher, mas o fato de pensar nela, eu já pequei. É óbvio que a consequência é outra. Eu não a possuí literalmente, nós não tivemos intimidade sexual, eu não pratiquei o sexo ilícito, então uma consequência diferente. Mas o pecado em si é o mesmo. Por quê? Porque o que se deve guardar é o coração. Olha só, Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse estudo sobre o coração é algo que me fascina, eu gosto muito. Então, quando você começa a pensar sobre os intentos do coração, você vai entender que os desejos procedem de mim e também são tentados por Satanás, o mundo, a carne e o diabo. Quer ver um outro exemplo? Tiago diz de onde provém as nossas cobiças e as nossas contendas? Do coração. Tiago capítulo 2. Então todas essas visões acerca do coração, elas precisam permear o nosso coração, a nossa vida, de uma maneira clara. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu. Onde começou o desejo? No olhar. Ela viu, desejou e pegou, tá bom? Esse processo vai acontecer em Josué capítulo 5. Acã, diga-me o que você fez quando o povo de Israel perdeu a guerra. Acã diz, eu vi uma capa babilônica, tantos ciclos de prata, peguei e trouxe. Vi, desejei e peguei. É sempre esse processo, tá bom? Por isso que Deus diz assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Os desejos são a mesma coisa. É o que aconteceu com Eva, exatamente. Ela viu, desejou e pegou. Ou seja, eu posso não praticar, mas quando eu desejo, eu estou pecando. É isso que Jesus diz. Quando eu desejo aquilo que é do próximo, né? Falando da inveja aqui,
quando eu desejo o que o próximo tem, quando eu cobiço o seu recurso financeiro, a sua família, a sua felicidade, o seu bem, o seu patrimônio, eu começo cobiçando e desejando no coração. Por isso que é muito perigoso nós desconsiderarmos isso. Aliás, eu prometi que ia trazer para vocês aí algumas dicas de livros, né? Eu não quero ficar dando muitas bibliografias para não atrapalhar. Quero que vocês leiam lá os Mártires, tá bom? E aí eu vou trazer isso uma vez por semana, uma vez por mês. Mas já deixa para o mês que vem uma literatura muito legal que vocês devem ler, tá bom? Chama Ídolos do Coração, da Alice Fitzbeck. Eu vou errar o nome dela aqui, mas é só para você ter uma ideia. Feedback. Ela é excelente, ok? Procura lá, digita errado, vai aparecer no Google para você. É um livro com desenho de um coração, capa preta, é excelente, vale muito a pena ler. A Alice é uma grande autora, muito capaz. Valeu, Flávio. Aqui, ó, Flávio pôs o nome dela certinho aqui, ó. Alice Fitzpatrick. Então, ela é excelente para falar sobre isso, tá bom? Ídolos do coração. Guarda lá para a próxima literatura do mês que vem. Se você conseguir ler um livro por mês, até o final do ano você já vai ter lido aí meia dúzia, já vai ter um acréscimo aí legal na sua bibliografia, tá bom? Eu não sei se tem PDF, mas aí o Flávio nos ajudou aí, deixa essa missão para ele, se ele encontrar, ele manda no grupo aí, tá bom? Eu não sei se tem PDF, mas é um livro excelente, vale muito a pena você ler, e você vai entender que os nossos desejos provêm do coração, ok? E aí Satanás sabe do que a gente gosta, ele vai nos ajudar a realizar os nossos desejos pecaminosos, tá bom? Mas tudo que procede no homem provém do coração. O que é o sentido de coração para o judeu e na Escritura? O sentido de coração para o pensamento judaico na Escritura, uma definição simples, é a sua integridade, é o homem por completo, tá bom? Não é um coração físico, tá? No meu coração não deseja, literalmente, tá bom? Meu coração, ele bombeia sangue, tá? Ele tem sentimentos? Não, ele é aferido pelos meus sentimentos, né? Ele é ferido por uma pressão alta, por desconfortos físicos, mas ele não tem desejo, né? Nesse sentido, ok? Então guarda o coração, tá bom? Esse livro é fantástico, vocês vão crescer muitíssimo na questão da cosmovisão bíblica. Espero ajudar. Então, pensando onde paramos, ok? Nós vamos ver a seguinte ideia do salmista. Ele nos diz isso. Ele diz que a razão pela qual aquelas pessoas têm uma vida boa é porque ele olha para a vida delas e vê como elas vivem de maneira distante de Deus. E aí a pergunta chave aqui nesse salmo, foi aqui que nós paramos na semana passada, é ele dizer no versículo 13: com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. A ideia aqui então do salmista é a seguinte: de que me serve lutar para obedecer você quando eu tenho servido o Senhor e amado o Senhor, mas eu não recebo as mesmas coisas que essas pessoas recebem? Ele está questionando isso, ok? E aí, nós terminamos exatamente nesse ponto, e eu deixei uma pergunta para nós refletirmos. A pergunta é esta: o que é bênção para você? Ou como você definiria ser alguém abençoado? E a definição do salmista até agora está equivocada. Por quê? Porque ele está olhando para a vida dos não crentes, para a vida daqueles que estão prosperando, mas não creem em Deus, ok? Então, pensando nisso hoje, nossa segunda etapa para a gente concluir aqui, nós vamos agora dos versículos 14 até o final do Salmo. Eu queria conversar com você sobre o primeiro desafio para a gente vencer essa inveja, essa visão errada, esse entendimento equivocado do que é prosperidade. O primeiro desafio para a gente pensar é o seguinte: que a minha autocomiseração, ela precisa passar por um controle das minhas palavras. Isso é precioso, irmãos. Sabe por quê? Porque no versículo 15, o salmista vai nos dar uma dica aqui muito interessante sobre essa visão. Olha só, o verso 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que ele decidiu no coração dele
falar certas coisas das quais ele vem mencionando e questionando diante de Deus, e estas coisas que ele vem se apegando, que ele vem mencionando, que ele vem colocando no seu coração para fora, são coisas que estão levando o seu coração a uma vida de pecado. Isso é muito importante. As nossas palavras, elas nos dão, em tese, em prática, nos dão convencimento da importância que elas têm. Ou seja, olha lá para Tiago, né? Isso, a boca fala do que está cheio o coração, mais uma vez o coração, né, Sandra? Isso aí. Olha só, Tiago vai dizer o quê? Que a língua, um pequeno órgão, pode botar fogo numa floresta inteira, né? Mostrando o mal que ela causa, o pecado que ela pode gerar em nossos corações. Por isso, ao compreender a importância de guardar a língua, ele toma aqui agora, o salmista, a consciência de que se ele não controlar suas palavras, ele vai continuar pecando contra Deus. É assim que ele vem agindo até agora. Ele vem mostrando a sua situação como alguém que é o coitado, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está passando por tantas e tantas situações, e ele vem acusando a Deus, dizendo, olha, a vida deles é boa, eles têm riqueza, eles prosperam, eles têm saúde, eles são fortes, têm mais do que eles podem consumir, têm uma vida abastada, e todas essas percepções do salmista fazem com que ele entenda, ou que ele perca de vista, a importância de guardar a sua língua. O controle das nossas palavras são importantes para nós. Tem um livrinho muito antigo, chama-se A Poder em Suas Palavras. Tem acho que uns 25 anos que eu li ou mais, da editora Vida, se não me falha a memória. A Poder em Suas Palavras, é um livreto, né? Cuidado com aquilo que você diz para as pessoas, para os nossos filhos, né? Abençoe os seus filhos, diga a eles que eles são bênçãos para você, não desconsidere os defeitos, os pecados, mas abençoe os seus filhos, abençoe o seu marido, sua esposa, os seus irmãos em Cristo, né? Cuidado com as palavras, porque essas questões elas são muito preciosas, né? Você fica lá inculcando na cabeça do seu filho que ele é um incompetente, que ele nunca vai ser nada na vida, ele vai acreditar, porque a palavra tem poder. Ele vai ter traumas profundos emocionais no futuro e vai ter dificuldades para lidar com o seu trabalho, com os desafios da vida, o relacionamento que ele possa ter para construir uma família. Há poder nas nossas palavras, isso é muito importante. E o que o salmista está fazendo aqui com Deus é exatamente isso. Ele está colocando para fora tudo o que ele sente. E aí ele olha aqui no verso de número 15, e ele diz, nossa, eu não posso falar mais essas palavras, eu preciso me dominar. Veja o que diz Provérbios 13:3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, sempre se arruína, né? Aquele ditado do vovô ainda serve, né? Quem fala demais dá bom dia para o cavalo, né? Então, ainda serve, né? Muitos crentes precisam entender isso, queridos, né? A boca que abençoa também amaldiçoa, é verdade, diz a Sandra, é verdade. A boca que abençoa amaldiçoa, palavras de vida e de morte, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para não ter estas palavras na nossa boca. O que eu estou querendo dizer para nós no primeiro tópico de hoje? Para eu vencer esse sentimento de inveja, essa falta de compreensão sobre o que é ser abençoado, eu preciso dominar as minhas palavras. É importantíssimo que eu busque no Senhor ânimo para controlar as minhas palavras, produzir bênçãos através das minhas palavras. Para vencer esse tipo de sentimento, né, nós precisamos refrear a nossa língua, tá bom? Isso é muito importante, porque se a gente começar, volta lá para o início, né? Se a gente começar lá no verso 3, onde o salmista diz, eu vejo os arrogantes e o invejo, esse sentimento vai tomar conta do seu coração. Se você começar a olhar para a vida das pessoas que têm condição melhor do que você, ou melhor, outro exemplo muito claro do que da nossa indignação como pessoas, como cidadãos e como cristãos, é a gente perceber a corrupção no nosso país. Em tempos de pandemia, quantos respiradores não foram entregues? Quantos hospitais de campanhas não foram abertos no Rio de Janeiro? Gastamos 1,5 bilhão no Rio de Janeiro para abrir esses hospitais e eles não abriram. Isso nos indigna. E se nós olharmos para como vivem esses homens, né?
O dono da Ricardo Elétrico foi preso de manhã e solto à tarde, né? Nós vamos começar a fazer o quê? Agir como salmista. A gente vai começar a amaldiçoar as pessoas, a reclamar da nossa vida, a reclamar com Deus, né? Senhor, esses homens fazem o que fazem, roubam o que roubam, enriquecem de maneira ilícita e eles estão sempre sorrindo. E eu aqui, dificuldades, uma atrás da outra, lutas com a minha família, meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, luta no trabalho, receio de sair para fazer os afazeres que eu tenho que fazer no meu dia a dia, trabalhar, ir ao mercado, preocupado com a minha saúde, enquanto essas pessoas estão sempre sorrindo, estão bem, eles têm mais do que precisam, eles são sadios, eles são saudáveis. Percebem, queridos? E nós vamos entrar numa comparação injusta que vai nos levar a amaldiçoar as pessoas e a reclamar da vida que nós temos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o salmista vai nos dar no verso 15, que nós precisamos atentar para aquilo que nós também pensamos. Olha só, eu preciso dominar as minhas palavras e eu preciso então ter controle sobre a minha forma de pensar. O salmista vai nos exortar a isto. Depois que ele compreendeu que ele tem que mudar o seu jeito de falar, ele também nos ensina a mudar o nosso jeito de pensar. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, vai nos dar uma lição sobre isso, né? Cada um não cuide somente do que é seu, mas também dos interesses dos outros. Ao invés de nós concentrarmos a nossa vida baseada apenas em nós, e reclamarmos e queixarmos daquilo que nós temos, o salmista nos convida a que nós tiremos esses pensamentos do nosso coração, essas palavras da nossa boca, e que nossos pensamentos e palavras sejam pensamentos e palavras que nos abençoem e abençoem aos que estão ao nosso redor. Veja só o que nos diz Romanos 14, versículo 7. Nenhum de vós vive somente para si, ou morre somente para si. Eis o ponto agora, versículo 8. Se vivemos, vivamos para o Senhor, e se morremos, que seja para Ele também. Ou seja, por que nós falamos, pensamos ou agimos da maneira que devemos fazer? Por causa do Senhor, é a glória dEle. Alegrar-se com as coisas que temos recebido. Eu sei que às vezes a vida não é fácil, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, né? O salmista disse que o ímpio não tem aflições. Não é verdade, ele tem. Os crentes também têm. Passamos por dificuldades, né? Passamos por lutas na vida, mas o salmista então nos convida a pensar que uma retomada para se livrar desse sentimento é guardar o nosso pensamento e a nossa boca. Ou como nós conversamos aqui, né? A fonte é o coração, tá bom? Mas aí tem algo que vai fazer uma mudança aqui extraordinária. Esse é o ponto para mim no Salmo 73. E a segunda grande lição do salmista aqui, para a mudança de vida dele, é quando ele olha para o verso 16, ou quando ele escreve o verso 16. Olha só. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esse salmo, esse verso aqui é crucial. Em outras palavras, o salmista vai dizer assim: agora eu compreendo o meu procedimento inadequado. Sabe por que eu compreendo o meu sentimento inadequado e as minhas ações inadequadas, as comparações inadequadas? Porque eu entrei no seu santuário, local da sua adoração. É difícil a gente definir isso aqui de uma maneira muito clara, mas entrar no santuário aqui é o local da palavra, da oração, da meditação. É uma ideia de culto. Eu entrei na sua presença. E quando eu entrei na sua presença, eu fui orientado, foi mostrado para mim que meu procedimento está errado. O salmista está perturbado com a prosperidade do ímpio, e essa perturbação, ela vai até esse verso aqui. É muitíssimo importante esse verso, quando no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei então na sua presença, Senhor, quando eu parei de reclamar, parei de murmurar, parei de pensar o que não devo, e eu então fui orar, ler a sua palavra, buscar no Senhor a força e a compreensão e o entendimento de que o Senhor é o meu Deus, e de que eu sou extremamente abençoado pelo Senhor, eu recebi o presente da salvação, eu tenho vida eterna, eu sou perdoado. Quando o salmista entrou na presença do Senhor, essas coisas ficaram claras para ele. Então compreendi o destino dos ímpios. Ele prossegue agora para descrever o que ele entendeu no santuário, e agora é o restante do verso. Por isso que esse versículo aqui, na verdade é o verso, me perdoe porque é salmo,
Esse verso aqui é chave para nós, é importantíssimo para nós. Versos 16 e 17 é a guinada, é a mudança crucial na compreensão que o salmista vai ter acerca da prosperidade, do cuidado, da salvação, da bênção e do amor de Deus para a vida dele. Agora vai mudar completamente a sua forma de pensar, tá bom? Então aqui é essencial. Bom, quando ele entra então na presença de Deus, ele entende algumas lições. Primeira lição, verso 18, olha só. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Primeira lição que ele entendeu quando ele entrou na presença de Deus é o quê? É que ele reconhece que ele não precisa ter inveja dos ímpios. Pelo contrário, a posição deles é instável. Instável. Por que é instável? E aí ele vai dizer no verso 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Por que a posição deles é instável? É instável porque de repente eles são tomados de pavor. Eles também enfrentam dificuldades. Olha como isso vai ficando claro no coração do salmista. Eu estava achando que não, mas eles enfrentam sim. Eles enfrentam lutas, dissabores e dificuldades neste mundo. Então ele compreende que os ímpios não gozavam daquela paz e daquela vida boa que ele pensava que eles gozavam. Quando ele entra na presença do Senhor, Deus vai mostrando a ele que ele está pensando de maneira equivocada. E a primeira conclusão que ele chega agora é esta: eles também vivem de maneira instável e também são tomados de pavor. Eles também têm dificuldades, eles também têm angústias, eles também têm sofrimentos. Olha o que diz o verso 20: são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O salmista viu aqui uma coisa muito preciosa. Ele viu como as pessoas sem Deus estão no mundo de fantasias, um mundo que não é real, porque este mundo não é real. Aliás, queridos, dentro da cosmovisão da Hélice, o mundo à parte de Deus não existe, tá bom? O mundo à parte de Deus não existe. O mundo só faz sentido para nós quando nós enxergamos esse mundo a partir do Evangelho, porque senão ele pode ser triste para mim e para você. Veja só, vamos dar um exemplo concreto disso para ficar mais claro. À medida que nós percebemos que estamos envelhecendo, o que o nosso coração faz sem Deus? Ele se angustia. A gente vai ficando limitado, as doenças vão aparecendo, as enfermidades, as lutas, os problemas vão surgindo. À medida que as coisas vão, a vida vai nos dando mais idade, nós vamos adquirindo questões no nosso corpo das quais nós não gostaríamos de adquirir. Limitação física, problemas para se locomover com facilidade, né? Você começa a ter enfermidades, e essas coisas elas fazem o quê? Elas trazem desânimo ao nosso coração, se a gente não tiver Deus. Porque ao invés de olharmos para a vida com gratidão e perceber que envelhecer é uma bênção, nós vamos começar a reclamar da velhice. Nós vamos começar a xingar, a reclamar daquilo que não podemos mais fazer. Percebem? Isso é muito importante. E o salmista está reconhecendo aqui exatamente isso. Aqueles que não creem em Deus estão no mundo à parte dele, e eles também passam por lutas e por dificuldades. Aliás, ele entendeu que o futuro dos ímpios é a condenação. Essa é uma questão importante no Salmo, versos 18 e 19. Eles têm um terreno escorregadio, de repente eles são destruídos e eles são tomados de pavor. As escrituras nos ensinam que em João 3,36, que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não tem a vida. Isso é muito importante, queridos. A vida eterna, a vida que nós recebemos em Jesus, a salvação, ela nos dá a paz que nós precisamos para lidar com os dissabores da velhice, das enfermidades, das lutas, dos tempos difíceis, sombrios, das tempestades da vida. É só por causa de Jesus que nós conseguimos lidar com estas coisas. Então, o que o salmista está nos dizendo aqui é que os homens sem Deus estarão condenados. E ele percebeu isso. Porque até esse momento ele estava considerando a vida desses homens como se ela fosse eterna, vidas eternas.
desfrutando da vida de uma maneira eterna, da prosperidade, do vigor, da saúde, da fartura. Não! Como diz Salomão, morre o ímpio e morre o crente. Ambos estamos caminhando para isso, ok? Isso é uma coisa importante, tá bom? Dentro dessa visão, então, ele também compreende uma outra coisa preciosa. Ele não só começa a entender a real condição dos descrentes, a quem ele chama de ímpio, como também ele começa a compreender que nesse entendimento, o seu pensamento chega a ser irracional até aquele momento. Olha o que ele diz, verso 21 e 22, muito curioso, muito importante. Quando o coração olha aqui a questão, né? Coração. Quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante como era irracional a tua presença. Olha que curioso isso. De acordo com o texto aqui hebraico, o que ele está dizendo é o seguinte: quando eu me amargurei, quando eu permiti que esse sentimento tomou conta de mim, isso transpassou o meu íntimo a ponto de eu me tornar um homem amargo. Isso aqui é muito precioso, gente. Quando eu permiti que esses sentimentos tomassem conta de mim, eu me tornei um homem amargo. Eu esqueci quem eu sou. Eu esqueci os benefícios que recebo do Senhor diariamente. Eu passei a ser um homem amargo. O problema aqui, queridos, é que ele está olhando para a prosperidade daquelas pessoas como se ela não tivesse nenhum problema. Mas quando ele olha para a vida delas e ele considera a vida delas diante da dele, das coisas que ele recebe de Deus, ele diz assim: a razão pela qual eu invejo essas pessoas e porque eu me coloquei nessa posição é porque eu permiti que esse sentimento de amargura tomasse conta do meu coração. A inveja, a amargura tomou conta do coração dele. Então o verdadeiro problema aqui esse é um ponto importantíssimo, tá? Esse salmo é rico de lições para nós, tá? Esse é um ponto importantíssimo que eu quero compartilhar com vocês. O verdadeiro problema aqui, então, do salmista, não é que o ímpio prosperava, é que o coração dele se tornou amargo. Tá bom? Consegue perceber isso, irmãos? Consegue perceber isso? O problema não é as pessoas terem dinheiro, é eu querer o que elas possuem. Porque sempre haverá gente com mais e menos. Aliás, gente com menos do que nós temos, inclusive. Então, o verdadeiro problema aqui não estava na vida e na prosperidade dos ímpios, mas está na amargura do seu coração, causado por quem? Verso 22, por um coração ignorante. Um coração ignorante, um coração que na perspectiva dele o convenceu de uma amargura tão profunda que ele se tornou um ser irracional. Irracional. Olhando para a vida dele, ele percebeu: olha, esse tipo de pensamento é irracional, não posso aceitar esse tipo de pensamento. Mas ele só percebe esse tipo de pensamento quando ele entra na presença do Senhor. Quando ele entra na presença do Senhor. A autocomiseração, então, não é causada pelas nossas dificuldades, irmãos. Não é. A autocomiseração é causada pelas reações que nós temos aos desejos que nós temos em relação às coisas que as pessoas possuem. Nesse caso aqui, a prosperidade dos ímpios, ok? Deixa eu só responder aqui. Sandra perguntando, né? Intimidade com Deus anula a inveja? Diminui. Aí você pensando no coração, né? Nos seus ídolos da hélice, você vai precisar saber qual é o seu ídolo, do que você mais gosta. Domingo eu falei sobre isso no sermão, né? Tem gente que não vai cobiçar o que é do próximo, tá bom? Isso não é difícil para ele, tá? Mas tem gente que ama o poder. Ele vai fazer qualquer coisa para ter o poder, tá bom? Então ele não vai desejar o carro do outro. Ele quer desejar o cargo na empresa. E para isso ele briga e faz qualquer coisa, tá bom? Então, você e eu, e é por isso que essa visão do salmista ela é preciosa, né? Quando eu entrei no seu santuário, eu entendi a sua vontade. É só diante de Deus que a gente consegue se ver. A gente consegue se enxergar, tá bom? É diante de Deus que a gente consegue perceber os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. É diante de Deus que nós somos revelados e Ele nos mostra quem nós somos, ok? Isso é muito importante. É por isso que o Evangelho, ele nos constrange. Nos constrange porque ele revela a nossa natureza, né?
Não revela a nossa natureza. É igual aquele relacionamento que você tem lá, que você acha que é o seu melhor amigo, e um dia ele fala para você: eu tô cansado de você fazer a mesma coisa. E você achava que ele estava tolerando, gostava daquilo. E um dia ele vira para você e diz: eu não gosto do que você faz, eu não concordo com o que você faz. O casamento é assim também, né? No namoro é uma maravilha. Depois a gente vai se aproximando da intimidade, a gente começa a ter problemas no relacionamento conjugal, porque agora a gente fala do que a gente não gosta. Quando começa, a gente fala mais do que a gente gosta, né? A gente tem esse receio de não desagradar. E aí a Bíblia, queridos, não é que ela não nos diz, não nos agrada. Ela nos aponta quem nós somos. É a nossa natureza. Então, olhar para a Escritura, para os textos bíblicos, o texto bíblico diz que eu, em potencial, sou invejoso. Em potencial, eu sou cobiçoso. Em potencial, eu sou uma pessoa que pode viver a experiência da amargura. Então nós temos que olhar para aquilo que nós gostamos. Algumas vezes, só para deixar isso mais claro, os nossos pecados se assemelham, tá bom? Você gosta de coisas que eu também gosto, mas tem coisas em mim que talvez sejam diferentes de você, com certeza. São pecados que eu luto contra eles, que você, se eu falar para você, você vai dizer: ah, pastor, isso é bobagem. Para mim é tranquilo isso, tá bom? É isso. Então você precisa se conhecer. E onde é que o salmista começou a olhar para ele? Na presença de Deus, tá bom? Tradução aqui da NTLH, que o Flávio colocou, né? Meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Né? Tradução na linguagem de hoje, ela vai bem próxima dessa ideia do texto hebraico, né? As traduções nos ajudam e muito, tá bom? Mas olha que interessante, né? Fiquei tão amargurado que eu me revoltei e passei a ficar como um animal sem entendimento, né? Olhando para quem? Para os ímpios, para a vida deles, tá bom? O Marcos dizendo aqui para nós, né? Um estágio avançado de inveja é quando alguém, além de invejar o que o outro tem, você ainda torce contra. Isso é interessante, né, Marcos? Esse é um estado avançado de inveja, né? Não é só o cara desejar o que você tem, é que você torcer contra, né? Isso é muito curioso, né? Por isso, queridos, que chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram é uma coisa muito difícil. Porque às vezes a alegria sua de conquistar o que você conquistou é minha inveja, né? E a sua tristeza pode ser a minha alegria. Então, por que o sentimento só faz sentido chorar com o que chora e alegrar com o que se alegra? Quando eu estou em Deus. Aí eu choro porque eu vejo você sofrer e eu me alegro porque Deus está abençoando você. Agora, se eu estiver fora de Deus, os meus sentimentos muito provavelmente serão os sentimentos do salmista. Vi a prosperidade do Ailton, do Jonas, do Flávio, e da Dona Isabel, e o meu coração fez o quê? Ficou revoltado. Entende o que eu quero dizer? Então, é isso que é importante, que nós nos conheçamos profundamente. E nós só vamos saber quem nós somos, e esse verso é precioso no Salmo, quando eu entrei na sua presença, Senhor. Eu percebi que o meu coração estava tão amargurado que eu me tornei um animal irracional, olhando para a prosperidade dos ímpios. Tá bom? Isso é muito precioso. Nós podemos e devemos olhar para a vida apenas pela perspectiva do nosso Criador. Isso é muito importante. Tente olhar, talvez isso não faça muito sentido, mas isso é cosmovisão bíblica. A gente pode até, é uma coisa que a gente pode até tratar nos nossos estudos também de terça, de quarta, se me permitirem. Entender o mundo a partir da visão de Deus é algo extraordinário. Isso vai trazer muita compreensão para o seu coração e para a sua vida, e, sobretudo, você vai ter paz no seu coração. Vai ter paz no seu coração. Olhar a vida na perspectiva de Deus é uma bênção. Por exemplo, vou dar um exemplo de domingo, né? Quando você olha para a idolatria, que João diz para os filhos, filhinhos, guardai-vos da idolatria, o que me faz olhar para a vaca e pensar na picanha? Na fraldinha, no contrafilé, na maminha, e não acreditar que a vaca é a encarnação de um ser humano que se foi, como na Índia, ou como nos países que creem nisso. É exatamente porque Deus, na sua visão cristã, porque Deus deu a mim uma visão cristã de mundo. Ele me mostrou que o animal foi feito para minha subsistência. Não tem gente ali no corpo daquele animal. Mas você pensa que isso é uma coisa simples? Isso é algo muito profundo.
Olhar para uma estátua e saber que é só uma estátua, olhar para o carro e saber que é só um carro, para a casa e saber que é só uma casa. Aliás, a gente tem ensinos lindíssimos disso. Abraão foi um dos homens mais ricos da história da Bíblia. E você vê Abraão comprando casa? Abraão morava em tenda. Por que será que ele morava em tenda? Eu tenho uma ideia. Abraão morava em tenda porque ele sabia que aquela casa aqui nessa terra não era dele mesmo. Para que ficar gastando dinheiro comprando casa? Levanta a tenda, baixa a tenda, muda de cidade, até porque nessa época eles viajavam muito, né? Não estou dizendo para você não comprar uma casa, não, viu? Estou só mostrando para você que eu vejo em Abraão uma visão de mundo que poucos de nós olham e entendem. Ele era um homem riquíssimo, ele podia construir uma mansão. É um dos homens mais ricos que já teve na história da Bíblia. E ele decidiu não comprar uma casa, tá bom? Estou mostrando isso para você entender uma visão de mundo, né? Salomão, no fim da sua vida, graças a Deus que foi no final da sua vida, ele voltou para a presença do Senhor e ele vai escrever Eclesiastes e vai dizer assim: olha, a vida sem Deus é pura vaidade. O homem mais rico da história bíblica foi Salomão, porque Deus diz para ele nas crônicas, nos livros dos reis, em todos os livros, quando Deus trata com ele, Deus diz assim: nunca haverá um homem tão sábio quanto você e nem tão rico como você. Ninguém será tão rico como você, nunca houve alguém rico como você e nem haverá depois de você. É correr atrás do vento, é isso mesmo, Sandra. Correr atrás do vento ali é sem sentido, não significa nada. Tudo que nós sonhamos é ótimo, queridos. Nós temos que sonhar com a bênção de Deus. Vamos construir os nossos desejos, os nossos sonhos, né? Vamos ter a nossa casa, vamos ter o nosso carro, vamos realizar as nossas viagens, almoçar com as pessoas que amamos, partilhar de tempos preciosos quando tudo isso terminar. É precioso, é bênção de Deus. Mas o grande problema não está nas coisas em si. O grande problema, e aí é a cosmovisão bíblica, é atribuir valores às coisas em si. Quando o dinheiro passa a ser mais importante do que o amor a Deus. Quando a minha família passa a ter mais valor do que amar a Deus. Compreende? E é isso o que a gente conversou no domingo, a idolatria, tá bom? Fechando esse parênteses enorme que eu abri, já virou um colchete, né? Vamos lá, para a terceira parte aqui, para a gente ir caminhando para o final. A terceira parte, ela revela para o salmista uma vitória extraordinária de como Deus vai abrindo o seu entendimento para ele vencer esse tipo de sentimento. E ele vai perceber que ele é um homem abençoadíssimo. É rico, essa última parte é riquíssima. Olha só, versos 23 a 28, tá bom? Eu vou lendo aqui cada um assim, 23, 24 até o final. Mas olha como ele percebe que ele é um homem abençoado. Verso 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão à direita e me sustém. O que o salmista está dizendo aqui para nós, no verso 23? O salmista está dizendo no verso 22 que ele se tornou irracional. Mas agora, olhando para Cristo, olhando para Deus, ele está se referindo a Deus aqui, ele tem uma percepção extraordinária. O Senhor me toma pela sua mão direita. O Senhor me toma pela sua mão direita. Tu me diriges, ao verso 24, com o teu conselho. Ele compreende o cuidado de Deus, a segurança que Deus transmite para ele, a bênção que é saber que Deus é o seu companheiro, né? Essa semana a gente brincou sobre o dia do amigo, né? O melhor amigo que nós temos é Cristo. É o nosso hino, né? Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor. Que amigo precioso, Cristo. Essa ideia é preciosa para nós. Quão bondoso amigo é Cristo, né? Aquele que me sustenta, que me pega pela mão, que me faz caminhar com Ele, me sustenta com a tua mão direita, sinal de poder, de cuidado, de proteção. Tu me diriges o conselho, é o Senhor quem me dá direção. E olha o verso 24, no final do verso 24, ele compreende isso. E depois me receberás com honras. Com honras. Ele compreende a segurança e a bênção de Deus eternas. Ele reconhece que toda a força e o cuidado vem de Deus e que ele é aquele que será honrado na presença de Deus quando no final da sua vida e durante a sua vida também. Ou seja, verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele menciona aqui, sabe o quê? A bênção de saber que ele tem Deus. É por isso que o salmista diz assim:
Em outro salmo, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Percebem isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Olhar para a nossa vida e falar assim: sabe qual é o maior bem que eu tenho nesse mundo? É o Senhor. Porque tudo o que eu tenho aqui vai ficar. Os meus filhos ficarão, minha esposa, meu marido, os meus amores vão ficar. Pessoas com quem eu vou romper laços de maneira abrupta ficarão aqui e chorarão pela minha partida. O meu carro vai ficar, seja ele qual for que eu tiver ou que eu não tiver, a minha casa, o meu dinheiro no banco, todas as coisas ficarão neste mundo. Mas tem uma coisa que o salmista tem uma certeza no seu coração agora, quando ele entrou no santuário: o Senhor me honrará. E aí ele vai dizer o que agora? De uma maneira diferente. Verso 25, exatamente como eu acabei de dizer aqui: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Né? Tem um cântico lindo sobre isso, né? Bom é estar junto a ti, Senhor. Mas olha que interessante, o salmista dizendo isso para nós agora. Ele diz: eu não tenho ninguém além de ti, e nem no céu e nem na terra. E o mais precioso deste mundo é saber que eu estou junto a ti. Ele compreende, sabe o que, queridos? Verso 28, esse é o finalzinho aqui para a gente perceber como ele entende isso, né? Olha só: mas para mim, ou quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O salmista conclui aqui agora o salmo dizendo algo essencial para a vida dele e para a nossa: eu reconheço que sou abençoado nesta vida e na próxima, porque tenho vida em ti para esse mundo e para a eternidade. Reconheço a tua presença bondosa, consoladora. Reconheço o teu conselho, ou seja, o Senhor cuida de mim, me dirige, me dá sabedoria. Reconheço que tu me proteges, não me permite cair, não permite que meu coração fraqueje. Reconheço que eu sou abençoado em ti, eu tenho o Senhor no céu e tenho o Senhor na terra. E eu concluo isto, Senhor, dizendo algo precioso. Olha que interessante e especial. Eu vou contar isso para as pessoas: que a coisa mais linda que um homem e uma mulher nesse mundo pode ter é o Senhor. Não é prosperar financeiramente apenas, não é ter vigor e saúde apenas, não é ter os armários cheios mais do que você possa comer, como ele disse na semana passada, apenas. Nós percebemos que a nossa definição de vida é para viver e morrer no intuito de glorificar a Deus. E então o salmista nos convida a fazer o quê? A falar do Evangelho, a compartilhar esse Evangelho precioso. Eu vou falar daquilo que o Senhor tem feito, vou proclamar os teus feitos. Veja como a visão dele muda agora. Ele estava dizendo que ele não tinha sentido servir a Deus, que a vida dele era uma vida ruim, uma vida em que ele estava se sentindo excluído por Deus. Ele chega a dizer que está com o coração amargo e revoltado contra Deus, e que ele se tornou um homem irracional, como um animal que não pensa, de tanta amargura que o seu coração foi enchendo e tomando conta. E ele olha para a vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus e diz: eles falam mal de você, eles ignoram sua existência, no entanto eles estão ricos e são saudáveis, não tem problemas. Mas agora, na conclusão dele, quando ele entra no santuário, esse é o divisor de águas no Salmo, quando ele entra no santuário, ele reconhece que ele é um homem abençoado. Por quê? Esse é o nosso último ponto aqui. Porque ser abençoado, queridos, não é apenas ser abençoado financeiramente, ou ter saúde e ter coisas nesse mundo. É claro que o cuidado de Deus envolve isso, nos dar saúde, proteção, vida. Nós estamos vivos porque o Senhor nos permite que estejamos, nós temos o que comer porque Deus nos dá. Tudo isso é bondade de Deus. Mas o salmista quer que nós entendamos aqui algo muitíssimo importante, que transformou a visão dele e o coração dele. Nós já somos abençoados. É por isso que a gente olha lá para Efésios 1 e Paulo diz assim: nós já temos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Onde é que estão nossas bênçãos? Lá em cima, vamos usar essa linguagem, e com Cristo. Nós somos abençoados, temos toda sorte de bênçãos em Cristo. Efésios é riquíssimo nisso, é algo precioso para nós pensarmos.
e que traz para o nosso coração um sentimento do que é ser abençoado, uma definição do que é ser abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3 do capítulo 1 de Efésios, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Em outras palavras, queridos, nós já temos o que precisamos para viver nesse mundo e para o próximo, Jesus Cristo. Tudo mais que nós receberemos aqui nesse mundo, eu brinco com as crianças, né? É bônus, né? Necessidade é água, McDonald's é bônus. É isso, é para a gente perceber isso, é bônus, é graça, é bondade. Então, isso vai nos ajudar, e essa é a minha lição para pensarmos aqui, para a gente compartilhar e encerrar. Isso vai nos ajudar a entender algo essencial para a nossa vida, que as circunstâncias que vivemos neste mundo não podem tirar de nós o nosso entendimento e a nossa compreensão de que nós somos abençoados. Somos abençoados. Nós podemos não ter o dinheiro que desejamos, o corpo que almejamos, a saúde que gostaríamos, a casa que nós moramos, ou a casa que gostaríamos de morar. Por vezes nós temos sentimentos, às vezes que são... que caminham nessa direção. Mas lembrando do coxo, né, de Atos 2 de manhã, às vezes Deus não dá o que eu desejo, mas Ele dá o que eu preciso. Sempre Ele vai dar o que eu preciso, né? Levanta e anda. Entendem essa diferença? Isso é crucial. Quando isso mudou o coração do salmista? Quando ele entrou na presença de Deus e ele percebeu que ele era um homem abençoado. Que embora ele não tinha a riqueza dos ímpios, ele não tinha a fartura deles, e talvez teve que lidar com enfermidades e dificuldades na sua vida física, mas ele olha para si e descreve, a partir do verso 15 até o 28, uma lista de qualidades e de coisas que ele enxerga na vida dele diante de Deus e que Deus faz por ele. Por isso ele diz o quê? Vou falar para as pessoas o que o Senhor tem feito por mim. Ele termina assim, revendo a sua visão, revendo a sua forma de enxergar o mundo, uma forma de enxergar o que é ser abençoado e perceber que ele já era um homem abençoado por Deus. Por isso ele vai dizer aqui, na conclusão do Salmo, que ele vai falar para as pessoas acerca disso. Ou seja, eu vou falar do Evangelho, eu vou falar de Jesus, vou falar de Deus para as pessoas, porque o que elas precisam para serem felizes e serem abençoadas eu já possuo, eu quero compartilhar isso com elas. Isso não significa uma vida sem dificuldades. Pregar o Evangelho é uma forma de gratidão, não há dúvida. A Sandra perguntando aqui, não há dúvida. Forma de amor, e especialmente de amor, depois de gratidão. Eu amo a Deus por aquilo que eu recebi em Cristo. E eu passei a amá-lo por entender que eu não merecia e ele me deu esse presente. E agora, como amor, expressão do meu amor e gratidão, eu falo de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Isso é muito importante, compartilhar, né? Usar a expressão do apóstolo Paulo aqui, você deve isso a elas. Eu sou o devedor, diz Paulo, em Romanos 1. Nós devemos isso às pessoas. Sabe por quê? E aqui é uma segunda lição para a gente encerrar. Porque quando você compartilha o que é ser abençoado, você também ensina as pessoas o que realmente significa ser abençoado nesse mundo. E a despeito das dificuldades que nós enfrentamos, nós veremos grandes servos de Deus no passado, que passaram por lutas e dificuldades extremas, perderam inclusive a sua vida, mas eles não desistiram de mostrar ao mundo que eles eram abençoados, né? Os mártires, né, que a gente comentou semana passada, que iam louvando e adorando a Deus enquanto iam para a fogueira. Imagina se eles estivessem olhando para a vida daqueles que prosperavam. O que é bênção? A bênção é não morrer enforcado. Eles iam reclamar, iam ser pessoas amarguradas. Mas como disse João, e eu falei sobre isso em algum sermão, acho que retrasado, partilhar do seu sofrimento, Senhor, é um privilégio para mim. Uma honra saber que eu sirvo o Senhor e também padeço pelo Evangelho. Então, queridos, o que é ser abençoado? Ser abençoado é receber o presente da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo. Nós já temos tudo o que precisamos. Obviamente que Deus, na sua bondade,
há de nos dar aquilo que sonhamos, que almejamos, que desejamos, se for da tua vontade, da vontade dele para nós. E nós vamos usufruir desses bônus, né? Vamos usufruir da sua bondade e da sua misericórdia em cuidar de nós de maneira especial, tá bom? Mas é essencial que nós olhemos para a vida e nós não percamos isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa visão, não percamos isso de vista, jamais. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. É isso, queridos. Que Deus nos abençoe, nós possamos viver essa experiência, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, exatamente, né? Louvor lá do solo, né? Eu não tenho, eu não preciso, né? Eu preciso daquilo que eu tenho, ok? E essa é a diferença do cristão, né? O Projeto Solo tem uma música linda sobre isso, né? Sobre o Salmo 23, né? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso, né? Nesse sentido, eu queria que a gente pensasse exatamente sobre isso. E aí você pode pensar durante a sua semana, escrever algumas coisas aí para você. Eu gosto de escrever, né? Escrevo, porque escrevendo eu também aprendo, fixo mais, mas eu fico pensando quais são as minhas lutas, quais são os meus desejos, e essa semana eu fiquei pensando se eu me considero um homem abençoado. Você se considera uma pessoa abençoada? Aí você pode responder para si mesmo, né? Ou para si mesmo diante do Salmo 73, tá bom? Querem falar alguma coisa, algum pedido para nós orarmos? Nós podemos agora abrir para vocês, né? E aí a gente pode orar e ficarmos aqui